Olá, esse é o Conexão. Existe uma fase do desenvolvimento das crianças em que a curiosidade se aguça e vem aquela enxurrada de perguntas. É por que isso, por que aquilo? A sexualidade não fica de fora. E aí vem os questionamentos que muitas vezes deixam os pais e mães desconcertados. De onde vêm os bebês? Eles querem saber. Nessa edição vamos falar sobre essa sabatina intrafamiliar. Como contar de maneira compreensível essas questões? Quem me ajuda nessa missão é a pedagoga Caroline Arcari, que desenvolve um trabalho importante de orientação sobre as questões de gênero e sexualidade, e a jornalista Anne Rame, autora do blog Mamatraca. E antes da gente começar esse bate-papo aqui, eu queria que você visse se você já não passou por um momento como esse. Olha só. Yes, darling. What's virgin mean? Sorry, darling? What does virgin mean? Girls and boys, I mean grown-ups, bodies are different, but they're made to fit together in a very clever way, like a jigsaw. Like the jigsaw's grandpa does? Yes. I mean, no. When a mummy and a daddy love each other a lot, then sometimes they like to show each other just how much they love each other. Does Daddy give Mummy a present? Sort of. What kind of present? Daddy has a special thing, and so has Mummy. And when Mummy and Daddy want to make something very special, to make a baby, then Daddy takes his special thing and puts it in Mummy's special place. Winchester? No. The shoe shop? No, darling. A special place on Mummy's body. And that makes Mummy feel very happy. Makes Daddy feel happy as well. And eventually, after a while, sometimes quite quickly, Daddy gets so happy, there's a sort of whoosh and an explosion, and all Daddy's little seeds shoot out and race to get to Mummy's egg. And that's called making love. Anyway, until you do it for the first time, you're, well, a virgin. I think that just about covers it. So, what's extra virgin mean? É claro que é uma brincadeira, mas acho que serve como um pontapé aqui para a gente começar essa conversa. E ela estava querendo saber, na verdade, uma outra coisa, e a mãe se embolou e acabou entrando na história e contou o que tinha para contar. Quando que a criança, quando é o momento certo de começar a falar isso com a criança? É quando ela pergunta realmente? Como é que é isso? Eu costumo dizer que no ambiente familiar e na escola são contextos diferentes, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com a educação sexual reativa, que a gente fala, de só responder quando a criança pergunta. Porque muitas vezes ela precisa de orientação, ela precisa de informações importantes e pode ser que em algum momento ela tenha feito uma pergunta e algum adulto, como a gente viu, né, nós somos de uma geração que tem dificuldade de falar sobre isso, né, a gente vem de uma ditadura do silêncio em relação à sexualidade e pode ser que algum adulto tenha tido uma reação negativa e ela simplesmente parou de perguntar. É lógico que a gente tem que acompanhar o desenvolvimento dela. Existem perguntas que são muito típicas de acordo com a faixa etária, né? Mas de onde vêm os bebês, dependendo do contexto dela, se ela já viu uma pessoa grávida ali na família, que seja uma tia, que seja um irmãozinho que está vindo. Aquilo de alguma maneira estava ali próximo da realidade dela. Estava no contexto. Em torno dos 4, 5 anos ela já pergunta, ou de onde eu vim, de onde vieram os bebês, de onde vêm os bebês, e aquela pergunta, né, que é a mais desconcertante, que é como foi parar aí dentro da barriga, né? Anne, você passou por isso? Totalmente, esse tipo de pergunta? é clássico, o meu caso é clássico, é isso mesmo. É lógico que, como a Carol trouxe, as crianças em casa sempre tiveram chance de um desenvolvimento de sexualidade sadio, porque sexualidade a gente não pensa só em coito. Não é só a relação sexual, né? A criança se desenvolve sexualmente, essa sexualidade crescente desde que ela nasce, mamando, se tocando, tomando banho, conhecendo suas partes. Então, de uma forma natural, as crianças estavam iniciadas a ter esse papo em algum momento, nunca foi um tabu falar disso em casa.
mas perto da gravidez da Lola, eu estava grávida da minha terceira filha. Os mais velhos já tinham um pouco da noção de que aquela liturgia da sementinha que vai para dentro da barriga e que gera uma plantinha. Eles fazem uma pergunta além, que é, mas como a sementinha entra aí? Peraí. E aí, esses recursos que a gente tem que tomar cuidado. Essa mãe se enrola, porque daí ela começa, meu Deus, eu preciso dar conta de um conteúdo que eu levei 39 anos. O roteiro não estava prevendo esse questionamento. Não precisa. As respostas mais simples são as respostas como entrou aí. Entrou pela vagina, pelo mesmo lugar onde vai sair. E muitas vezes essas respostas simples são suficientes na hora. Às vezes não, às vezes eles rebatem, mas como? Como você acha? Pois é, aí a criança estratégia. quando faz uma pergunta mais direta, isso é um sinal que ela está dando de que ela está preparada para saber ou nem sempre? Como é que é isso? Nem sempre, nem sempre. A gente tem... o vínculo é uma coisa maravilhosa na educação. Quando a gente está vinculado à criança com quem a gente está lidando, não precisa nem ser o nosso filho. Mas se você tem vínculo afetivo com aquela criança, você vai entendendo como é que ele se direciona no mundo, né? Nos meus filhos eu consigo sacar se eles estão me testando, eles já sabem a resposta, ou se realmente não tinham bagagem para saber sobre aquele conteúdo no momento. Nessa pergunta do como, eu devolvi a pergunta. Eu falei, como você acha que entrou? Aí um falou, pelo umbigo. E eu senti segurança nele. Falei, pelo umbigo? Tá bom. E você? Você engoliu, ele falou. Aí eu ri por dentro e falei, não, jamais. E aí, levou um tempinho até a Yolanda nascer, a Yolanda nasceu, e aí a gente pode ter uma conversa mais profunda sobre isso. Essa estratégia de devolver a pergunta é uma maneira de ver se a criança está à vontade de entrar em contato com aquele assunto? Exatamente. Era exatamente isso que eu ia te dizer. Por isso que, poxa, admiro muito a Anne e, assim, fiquei muito feliz com a participação dela aqui. Devolver a pergunta para saber qual é o contexto, onde a criança ouviu, até para saber as hipóteses dela, né? E eu já vou engatar exatamente nessa pergunta, porque, assim, ainda existem pais, adultos que contam a tal da história da cegonha para a criança. Você sabe que a história da cegonha é do século XIX. Antiga. E é muito interessante que a história completa, a cegonha, ela traz, supostamente traz o bebê para a mãe e bica a perna da mãe, o que explicaria que a mãe fica em repouso, né, com o bebê. Então, a história completa é essa, em troca do bebê, a cegonha bica a perna da mãe. E tem gente que ainda conta. E, na verdade, a mentira, as pessoas têm medo assim, poxa, Carol, sempre me perguntam, contar de onde vêm os bebês não pode erotizar a criança? Não pode fazer ela pensar antes da hora em conteúdos que são adultos? De forma alguma. Na verdade, o que prejudica é a falta de informação, é o silêncio, é ela criar fantasias, né? Então, a verdade, a honestidade e a linguagem adaptada à faixa etária sempre vai ser algo positivo. E as pessoas que contam uma meia-verdade? Começam a falar, mas aí botam uma historinha no meio. Isso tem alguma função ou só atrapalha? Atrapalha, né? Tem crianças que já vieram, já trabalhei com várias crianças e às vezes elas me contam qual é a hipótese delas, né? E tem a história da sementinha, tem criança que acha que é uma semente, tem medo de engolir semente de melancia ou comer uma laranja e fala, meu Deus, e agora? Acabei de engolir uma semente. Então, tudo que é muito abstrato, a criança ela não consegue construir. E pode fantasiar em cima daquilo. E ela pode fantasiar, né? Caroline, a gente está vendo o teu site ali, com bastante conteúdo a respeito disso. Nesse site em que você passa muita informação, eu dei uma olhada lá, tem bastante informação realmente. Os pais procuram você por ali também e eles têm trazido essas dúvidas para você? Sim, sim. E a maior dúvida é essa, né? Meu filho perguntou, a criança perguntou como é que eu falo sem tirar a inocência, que essa é a frase, né? Eu sempre digo assim, passar a informação correta não vai tirar a inocência da criança, mas vai tirá-la da ignorância. E isso é importante, porque falar de onde vêm os bebês não é só falar de anatomia, não é só falar o que encaixa onde, não é só a parte biológica. O mais interessante disso é a gente ter a oportunidade de falar sobre consentimento, sobre toque, pegar exatamente esse tipo de informação e falar para a criança, olha, fazer bebês precisa de maturidade, responsabilidade. É um toque que adultos não podem fazer com crianças. Então, a partir dessa informação, é possível você fazer prevenção de violência sexual. E as pessoas não costumam relacionar uma coisa com a outra. E é essencial a criança separar o que é atividade afetiva
de criança, como é que é uma relação saudável entre adultos e crianças e o que faz parte do universo de pessoas crescidas, que eu costumo falar. Entendi. Né? Eu queria mostrar agora a página do Facebook da Anne, que ela também faz um trabalho ali compartilhando informações, né, tirando dúvidas dos pais, a gente vai ver ali. O que você tem observado do comportamento dos pais? Você acha que a ideia que os pais têm do sexo também atrapalha nesse processo? Sem dúvida. De associar o sexo com uma coisa pecaminosa, uma coisa ruim? Você acha que isso tem atrapalhado? Acho importante a gente acolher os adultos nesse momento também, né? Falando que está todo mundo, em linhas gerais, tentando escapar da vivência sexual frustrada que teve durante a infância, né? Então são adultos que sobreviveram a uma infância de descaso, muitas vezes opressão, muitas vezes violências sexuais, sim, né? Então o assunto é tabu porque ele vem sendo fomentado ao longo dos séculos, talvez dos milênios, de modo a solidificar ali na infância esse tratamento conturbado com os temas da sexualidade e do sexo. Então, os adultos que estão mentindo para as crianças, ou que não sabem lidar com esse tema, ou que ficam engasgados, ou que estão tendo... É natural que isso seja assim, o sistema está posto para que seja assim. Mas a gente tem a chance de quebrar o padrão, né? E ao invés de passar para frente os nossos dilemas e o jeito que a gente não foi cuidado, tentar revisitar. Então, é um pouco isso que eu tento fazer publicamente ali no meu trabalho e... estimulando que as mães quebrem esses ciclos de violência que elas viveram e ofereçam para as crianças a oportunidade de crescer dentro dessa dignidade, porque, como a Carol trouxe, a gente está falando essencialmente de consentimento e de dignidade. É muito digno que uma criança conheça sobre o próprio corpo, saiba quem pode e quem não pode chegar perto dela, fazer tal ou essa ou aquela oferta. A gente está falando, desculpa te interromper, você estava falando das mães, desse processo da mãe tentar vencer suas próprias dificuldades interiores, né, e fazer essa ponte com a criança. Mas o que vocês observam em relação aos pais, por exemplo? Esses costumam ter mais dificuldade ou é uma bobagem a gente fazer essa... Acho que a gente precisa fazer um recorte assim de realidade, né? O Brasil é um país que tem 6 milhões de crianças sem sequer o nome do pai na certidão. E quando a gente vai avaliar os dados de cuidado, né, quem efetivamente oferece o cuidado de viabilização dessa vidinha humana que está aí pequenininha, que são as crianças, isso está concentrado em quase 80% nas mulheres. Então, a participação das mulheres mães, ela é essencial e numerosa no cuidado e crescimento das crianças. É claro que existem pais que cuidam e que tendem a participar. E, de fato, a masculinidade tóxica prejudica também os homens, né? O machismo, todo esse contexto de opressão que a gente vive, que basicamente é um ataque aos direitos sexuais, né? A sexualidade tratada como fosse de alguém e não sua, né? Esse machismo, esse contexto prejudica homens e prejudica mulheres. Então, os homens, com certeza, também terão dificuldade de tratar desse tema. Entendi. Eu quero aproveitar para chamar mais uma pessoa para a nossa conversa. Eu queria conversar com a Vânia Beliz. Está escrito errado ali na tela. É a Vânia Beliz, ela é sexóloga e autora do livro A Viagem de Peludim, está aqui na minha mão. É um trabalho também, um esforço aí de trazer esses temas mais para perto das crianças, ajudando os pais. Vânia, você me escuta bem? Sim, otimamente. Bem-vinda aqui ao Conexão. Eu queria que você falasse para a gente como é que é essa história aqui, como é que ela ajuda os pais nesse processo, como abordar aí esses temas de sexualidade com as crianças. Então, esse é um livro pensado para as crianças, mas também para quem trabalha com as crianças e para as famílias. Nós selecionámos uma personagem, em primeiro lugar ele é escrito a 6 mãos, portanto é entre mim e outra grande amiga e é ilustrado por uma terceira amiga, portanto é um trabalho conjunto. O grande objetivo foi encontrar uma ferramenta que ajudasse a descomplicar e a explicar de forma fácil estas perguntas que às vezes ainda coram os pais, não é? Então, criámos uma personagem sem sexo e sem género, que é Peludim, que vem de um planeta distante e que, curioso ou curiosa, resolve fazer questões para as quais não tem resposta e depois foge à procura das respostas às perguntas que faz e das quais não tem resposta, um bocadinho à semelhança
daquilo que acontece com as crianças. Faz uma viagem, chega a um planeta que é o nosso, lá conhece 2 crianças que o vão guiar na procura das suas respostas para as suas perguntas. Entendi, bacana. Essa história de usar aí fábulas, metáforas para abordar essa questão da sexualidade é uma coisa já que a humanidade vem fazendo há algum tempo, mas a gente estava até conversando aqui que a coisa evoluiu, né? O mundo evoluiu, as crianças estão expostas a muitas informações. De que maneira você acha que essa estratégia hoje ela funciona? Como é que os pais precisam participar dessa estratégia para que ela dê resultado? Bem, nós em primeiro lugar com a viagem de Pelourinho, nós optámos por não fazer fantasia, portanto nós optamos por ajudar os pais a conversar com os filhos, desmistificando exatamente essas histórias e essas metáforas que muitas vezes são construídas. O livro vai tendo um íconezinho em determinadas alturas que conduz as pessoas a uma parte final do livro onde os pais podem ler mais para se preparar para depois falarem com os filhos sobre as perguntas que podem surgir. Portanto, ele ajuda nesse sentido, porque muitas das vezes os pais começam a responder, mas são questionados pelas crianças e ficam depois perdidos no meio da explicação, como há bocadinho disse muito bem. Então, este livro ele acaba por desconstruir essa ideia dessas metáforas e ajuda através do lúdico, que é a ferramenta mais fácil de chegar às crianças, de explicar estas coisas que são importantes, acima de tudo, para a saúde e desenvolvimento feliz e saudável das crianças. Como é que você avalia aí em Portugal, por exemplo, como é que as escolas têm tratado essas questões? Você percebe mais abertura para encarar a necessidade dessa orientação mais clara para as crianças? É assim, a sexualidade em Portugal, neste momento, ela está nas escolas. A educação sexual é obrigatória, ela faz parte daquilo que se chama estratégia de educar para a saúde, portanto é um dos eixos da educação para a saúde e neste momento também faz parte de uma área que é educar para a cidadania e desenvolvimento. Portanto, a sexualidade ela faz parte dos nossos currículos. Começa quando a criança entra na escola, aos 6, 7 anos, mas há orientações para a educação pré-escolar, que é a área também onde eu faço investigação, que é dos 4 aos 6 anos. Portanto, nós começamos muito cedo a trabalhar estas temáticas, à semelhança também de muitos países da Europa. Em relação às famílias, você tem observado mais tranquilidade para lidar com essa temática? Nós somos também um país onde houve muita castração, não é? As famílias portuguesas, elas também são muito tradicionalistas, além de todo o nosso sistema político que fez um fechamento desta temática, nós também somos um país um tanto religioso que também barra alguns temas. Mas nós cá estamos a trabalhar esta temática indo pela questão da saúde. Então as famílias estão a perceber a importância de se trabalhar estes conceitos e noto que está a haver mais abertura. Mas é importante que as famílias façam parte deste projeto educativo. Ou seja, não se deve trabalhar isto só com a escola, não é? Não, temos que trazer os pais para a discussão, as famílias, e fazer com que eles participem e colaborem nesta tarefa. Porque quando os pais são colocados à parte, eles não veem com bons olhos que estejamos a falar com os filhos sobre estes temas. Entendi. Vânia, eu já volto a falar contigo, eu só vou repercutir aqui no estúdio rapidinho, tá joia? Ok. A Vânia estava falando sobre um elemento nessa história que é importante, que é a participação, o papel dos pais, né, nesse processo todo. Como é que você observa hoje as mães? Existe aí um movimento de querer se envolver mais com essas questões na escola, na comunidade? Olha, as mães, de uma forma geral, elas estão lidando com a escassez de tempo, de recurso. O papel da mãe na sociedade, ele é basicamente responsável pela reprodução da vida, depois pela manutenção dessa vida e viabilização dessa vida por longos anos, né? Até os, 18, 20 anos, não sei quanto tempo ainda que eles serão assim tão plenamente dependentes. Mas isso se diz respeito a todo esse coletivo de mães, né? Que ao mesmo tempo estão trabalhando, e muitas vezes em trabalhos subremunerados, arcando com as deficiências dos sistemas públicos de saúde, de educação. Então, toda a escassez da sociedade, ela acaba impactando nessa mulher-mãe e nessa criança. Eu estou dizendo isso porque é muito difícil
que elas tenham, como grupo generalizado, intenção de assumir mais essa responsabilidade para elas. É lógico que, fazendo um recorte de classe, é possível que as mães que estão com um pouquinho mais de disposição de tempo, disposição emocional, têm acesso a conhecimentos e conteúdos sobre o tema, claro que elas vão se dispor com mais afinco nessa discussão. Uma opinião e um posicionamento importante até mesmo para a elaboração de políticas públicas, né? Isso que eu ia engatar aqui no que a Anne falou. Apesar da gente estar falando de uma pergunta muito básica da criança, de onde vêm os bebês, a gente está falando de uma temática muito maior, como a Vânia falou, né? Essa é um dos conteúdos da temática de sexualidade, que não é só sobre a relação sexual. Sexualidade, eu costumo usar uma palavra que fica bastante palatável para as famílias. Sexualidade é essa energia em prol da vida que faz a gente buscar bem-estar. E a criança busca bem-estar o tempo todo, seja descobrindo o corpo, seja querendo ser amamentada, avisando que está com a fralda suja, descobrindo os objetos. Então, sexualidade é muito mais do que saber de onde vêm os bebês. É saber sobre o corpo, como ela se sente, os sonhos, as emoções. Então, a gente está falando, em termos de política pública, a função disso não é só da família, é prioridade da família, a educação sexual, mas a gente também precisa pensar que, entendendo que essas famílias também vieram dessa ditadura do silêncio, a gente se educou vendo Lagoa Azul. Talvez tenha sido o máximo que a gente teve de educação sexual, quem não teve esse privilégio na escola. Que hoje exista uma falta de compreensão sobre o que seria essa orientação nas escolas? Exato. Há uma confusão de achar que sexualidade é sexo exclusivamente? Exato, por isso que eu estou falando, sexualidade é a busca do bem-estar e quais são os conteúdos, né? Principalmente dessa faixa etária e educação infantil, que todo mundo fala, nossa, mas é muito nova para falar de sexo. Não, falar de sexualidade é falar sobre esse corpo, ela saber nomear todas as partes, incluindo as partes íntimas, ela saber quem pode ou não tocar, para ajudar com higiene, para dar banho, como ela pode dizer não, qual a diferença entre o toque, que é uma ajuda, que é afeto, e um toque que pode ser abusivo. Isso é um trabalho de prevenção, inclusive. Exato. Sem dúvida. Por isso que a gente deve isso às crianças como sociedade de adultos. É nossa responsabilidade como sociedade de adultos criar um contexto de educação onde a gente previna abuso, onde a gente erradique abuso no limite. A gente está falando de direito, na verdade. Essas informações que a gente está falando aqui é um direito da criança ter acesso a elas. Então, não é somente na família. A família, a prioridade da educação sexual é da família, mas a gente tem que pensar o seguinte, mais de 70% dos casos de abuso sexual acontecem num ambiente intrafamiliar. Se essas crianças tivessem a educação, e infelizmente é o que acontece, né? Tivessem a educação sexual somente em casa, quando elas seriam orientadas, né, sobre os perigos da violência sexual? Então tem que ser, uma questão de política pública, são vários os espaços educativos em que a criança precisa ter acesso a essas informações. Na família, na escola, em outros espaços, que seja no CREAS, inclusive dentro das religiões também é possível, das igrejas, dos templos, é possível fazer todo esse trabalho de uma forma bastante responsável, mas a informação ela tem que chegar. E serena, né? E serena. Assim, se o adulto estiver tranquilo e convencido de que tratar da sexualidade não é tratar do sexo, não é do campo erótico, e se ele tiver essa consciência de que ele é o adulto e ele é responsável pelo grupo de crianças, tudo fica mais simples. O que a gente vê é uma mistura, uma sociedade que está muito afogada nesse contexto de repressão, né, e castração, que é natural da nossa sociedade, da nossa civilização judaico-cristã, e muito misturado sobre o que é o papel do adulto, que não é. Muita confusão. Então, na hora de lidar com o tema, prefere não lidar, né? Fingir que não existe. O que é sempre pior, né? Olha só, a gente está chegando no final do programa. Eu antes queria mostrar rapidinho aqui o livro da Caroline Arcari, está aqui com a gente no estúdio. Gogô, de onde vêm os bebês? Isso. Gogô é uma cegonha, a gente faz essa brincadeira, né? Então ela é esse personagem que vai orientar a criança. É um livro bastante honesto e também ele foi construído para faixa etária a partir dos 5 anos, mas dependendo do contexto da criança, se ela já perguntou
pode ser utilizado. E além de todo o conhecimento básico de anatomia, biologia, né? Se você for olhar aí, dá para ver que tem toda essa parte. A gente não abriu mão das questões éticas para falar de responsabilidade, Bacana. de maturidade, inclusive de prevenção de violência sexual. Então a gente tentou selecionar vários conteúdos que dialogam entre si sem abrir mão da prevenção. Maravilha. E de todos esses valores que são essenciais para a criança. Maravilha. Nosso tempo acabou. Quero agradecer muito a participação de vocês aqui no Poxa, estúdio. obrigada. Quero agradecer a Muito participação da obrigada. Vânia, direto lá da terrinha, lá de Portugal. Muito obrigado. abraço, Vânia que está lá no Vânia. frio, a gente aqui no calor. Obrigado, viu, Vânia? Volte sempre aqui no Conexão. Prazer, querida. Obrigada. Valeu, valeu. Muito obrigado mais uma vez. A você de casa também, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org e até a próxima.